Olá, querido estudante de teologia, seja muito bem-vindo a este curso que nós iniciamos hoje. Nós vamos iniciar pelos prolegômenos ou pela introdução à teologia. Meu nome é José Weider, eu sou professor conteudista, aquele que escreveu o seu material didático e também o seu professor ministrante. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, nós vamos dar início, então, ao nosso curso, primeiro conhecendo o nosso material didático. Então, acompanhe comigo o seu material. Tá? Então, estamos aqui em Prolegômenos, que é a nossa introdução à teologia. Mais especificamente, nós teremos uma introdução à teologia sistemática. Nós temos aqui um sumário, então, que consta exatamente do que nós estaremos estudando durante esse nosso mês de aulas focados em a introdução em teologia. Então, nós teremos primeiro a teologia sistemática e as suas divisões, os pressupostos da teologia sistemática. A introdução à teologia trata justamente dos pressupostos. Então, nós estaremos estudando as bases, os fundamentos, aquilo que dá sustentação para o conhecimento teológico, para a teologia sistemática. Uma teologia sistemática é uma tentativa de colocar o conhecimento a respeito de Deus, tanto a revelação geral, que é expressa nas obras da criação, como a revelação especial, que está contida, que é a palavra escrita, a Bíblia Sagrada, a inerrante, infalível e eterna, toda suficiente palavra de Deus. A teologia sistemática, ela utiliza as duas revelações. Então, ela faz uma harmonização, ela traz ambas as revelações, tanto a geral como a específica, em uma exposição numa ordem lógica, numa ordem racional. Então, nós vamos fazer isso logo de início, tá? Com base nos pressupostos da teologia. Então, nós vamos falar sobre os estudantes de teologia, a importância da oração. No nosso capítulo 2, nós já vamos tratar sobre o teísmo e outras 7 cosmovisões, ou visões de mundo, tá? Que são opostas entre si. Então, só pode haver uma visão de mundo que seja verdadeira. Se todas as demais serão falsas. Assim, se o teísmo for a visão de mundo verdadeira, todas as visões não teístas, logicamente, serão falsas. Então, se o teísmo cristão ele não for provado, toda a teologia em si ela acaba caindo em ruína, porque o teísmo vai falar, vai nos advogar, vai tratar a respeito do Deus do teísmo, o Deus cristão, o Deus que é eterno, o Deus que é o criador de todas as coisas, o Deus que age dentro da criação também, ou seja, ele é imanente nessa criação, ele age aqui dentro. E também é transcendente, ele está além da criação, ele não é a criação em si, ou seja, Deus não é a natureza, mas Deus criou a natureza. Deus não é o ser humano, mas Deus criou o ser humano. Então Deus está além da criação, mas Deus também interage e age dentro da criação. Por exemplo, os milagres. Então nós estaremos provando como o teísmo ele é verdadeiro. E aí os argumentos se seguirão da seguinte forma: argumento a favor da existência de uma causa original para o universo. Essa causa é Deus. O argumento em favor da existência de uma causa atual e necessária para o universo, aquilo que mantém o universo. O argumento a partir da mudança. O argumento do design inteligente a favor da existência de Deus. E algumas considerações que nós faremos. Então já vamos abordar as considerações, as teorias não teístas. No capítulo 3, já vamos falar sobre a imanência de Deus na criação. Ou seja, Deus, ele criou, ele não apenas deu corda e soltou a criação, não interagindo mais com ela. Mas o nosso Deus, o Deus que nós cremos, o Deus que se revelou, o Deus do teísmo, ele criou o mundo, mas ele ainda interage no mundo, ele conversa com as suas criaturas. Nós, nesse capítulo 3, estaremos especificamente dando mais foco à utilização das palavras sinal, milagre,
maravilha e poder. Porque essas palavras, elas mostram a imanência de Deus, a atuação de Deus dentro da criação. No nosso capítulo de número 4, nós estaremos estudando sobre o exclusivismo. É um pressuposto oposicional, só pode haver uma verdade absoluta. Logo, tudo aquilo que está em desacordo com essa verdade é uma mentira. Só pode haver, então, um caminho que leva até Deus. E tudo aquilo que está em desacordo a este caminho, então, é uma mentira, não pode levar até Deus. Por fim, nós estaremos estudando sobre a revelação. Isso aí é o pressuposto revelacional pelo qual Deus se revela, ele conversa com o ser humano. Nosso capítulo 7, nós vamos estudar sobre o significado, que já seria o pressuposto semântico. A verdade revelada, mas a verdade escrita. Tá? Por fim, nós temos o capítulo 8. Nós vamos tratar especificamente sobre a verdade, que é o pressuposto epistemológico. Tá? Esse pressuposto epistemológico, ele vai tratar justamente sobre a teoria do conhecimento, ou seja, como nós podemos conhecer a respeito de Deus e o que nós conhecemos a respeito de Deus, quais são as fontes desse conhecimento. É possível uma mente finita como a nossa conceber ou compreender algo de uma mente infinita, que é a mente de Deus? Nós veremos isso quando estivermos tratando sobre a verdade. No nosso capítulo 9, nós vamos tratar sobre a linguagem em si, o pressuposto linguístico, o uso das nossas palavras, a manifestação daquilo que é infinito através de uma linguagem humana, de uma linguagem finita, tá? As possibilidades dessa comunicação. Nós também veremos em cada um desses pontos as abordagens que são contrárias, tá? Ou as ideias que advogam uma contradição, as ideias que vão dizer que é impossível que Deus, que é infinito, se comunique com uma criatura finita. As ideias que vão dizer que é impossível que uma criatura finita se comunique com Deus, que é infinito, um ser infinito, Deus, né? Não uma criatura, mas um ser infinito, o Criador. Tá? Então, as ideias que vão dizer que é impossível que uma mente finita possa conceber algum conhecimento sobre Deus, que é o ser infinito, que é o Criador de todas as coisas. Nós iremos, no capítulo 10, tratar da interpretação. Sim, nós falaremos sobre o pressuposto hermenêutico, tá? E você não deve se assustar com esta palavra. A hermenêutica é apenas a tradução, a explicação, tá? De um conteúdo. Por exemplo, Jesus, por muitas vezes, abriu os olhos dos seus discípulos, o exemplo no caminho de Emaús, e deu para eles a explicação do que continha em todas as Sagradas Escrituras, ou a interpretação do que continha a respeito dele mesmo, Jesus Cristo, em todas as Sagradas Escrituras. Isso é hermenêutica. Então, o pregador, o ensinador da palavra de Deus é um hermeneuta. Ele está explicando ao povo o sentido real do texto bíblico. E, tratando de hermenêutica, nós vamos ver o significado em si de hermenêutica, a objetividade, a subjetividade, os perigos da subjetividade quando nós tratamos de hermenêutica bíblica. Nosso capítulo 1, então, nós estamos agora em prolegômenos. Lembrando que todo esse nosso material trata de prolegômenos. Prolegômenos, então, uma introdução à teologia. É uma palavra grega, de origem grega. Tá? Então, nós temos aí o pro, que significa antes, e o lego, que é falar. Então, antes de falarmos sobre teologia, antes de adentrarmos aos estudos da teologia propriamente dito, antes de adentrarmos a toda essa discussão racional a respeito das doutrinas de Deus, porque isso é teologia, são as doutrinas de Deus estudadas, nós estaremos numa introdução a respeito disso. Então, nos pressupostos que vão dar base para que nós possamos discutir sobre as doutrinas da Bíblia Sagrada. Nessa introdução à teologia, que são os nossos estudos basilares,
que antecede aos estudos das doutrinas da teologia sistemática, nós vamos então ver agora sobre os fundamentos e ter uma melhor compreensão das bases da teologia. Nessa introdução, nós estudaremos os pressupostos da teologia cristã evangélica. E por que não acrescentarmos ainda, nós estamos em um curso de teologia pentecostal. Então, cada pressuposto é uma coluna sobre a qual a teologia em si ela é firmada, tá? Então, se esses pressupostos da teologia cristã eles forem abalados, a teologia como um todo ela acaba sendo abalada, acaba sendo destruída, tá? Teologia evangélica aqui ela é definida como um discurso a respeito de Deus, como com toda a que enfatiza a existência de certas crenças cristãs essenciais, que incluem, mas não se limitam àquelas que eu vou citar aqui agora. Então, por exemplo, nós acreditamos na infalibilidade, na inerrância da Bíblia Sagrada como palavra de Deus, e somente ela como a inspirada palavra de Deus. Toda a Bíblia Sagrada é a inspirada palavra de Deus. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Toda a Bíblia deve ser ensinada. Toda a Bíblia deve ser estudada. Toda a Bíblia deve, sim, ser meditada. Nós devemos amar toda a revelação de Deus, toda a Bíblia Sagrada, a revelação especial de Deus. Nós cremos também no nascimento virginal de Jesus Cristo. Nós cremos que Maria deu à luz a Jesus sem a necessidade de um pai humano, de forma ainda virgem, né? Ela engravidou pelo poder de Deus. Uma atuação direta de Deus trouxe, então, a origem, o corpo de Jesus Cristo. Nós cremos na total suficiência do sacrifício expiatório de Jesus Cristo para perdão dos pecados de toda a humanidade, especialmente daqueles que creem. Nós cremos nesse sacrifício, nós cremos que podemos alcançar a salvação somente através da fé em Jesus Cristo. E essa salvação ela vem a nós pela graça de Deus. É um presente gratuito, não vem de nós mesmos, não vem de nossas obras, não tem algo que nós possamos fazer com nossas obras para que Deus nos salve. A nossa salvação está baseada apenas no sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós cremos também que ele ressuscitou em corpo físico, subiu aos céus em corpo físico, está lá no céu agora mesmo, assentado em um trono de glória, com o corpo ressurreto dele. Nós cremos que ele voltará a este mundo em corpo físico. Nós cremos nesta obra de Jesus Cristo. Também cremos na vida eterna, a felicidade eterna dos salvos, dos crentes em Jesus Cristo, que guardam os mandamentos dele. Cremos que eles viverão eternamente com o Senhor. Nós também cremos no castigo eterno de todos aqueles que rejeitam a salvação que é dada por meio de Jesus Cristo. E nós cremos tanto nessa felicidade eterna consciente, quanto no castigo eterno consciente também. Nós cremos ainda em dois lugares intermediários, para onde as almas irão após a morte física, ou vão após a morte física. Nós cremos que o salvo em Jesus Cristo, ao morrer aqui neste mundo, ele vai para um local chamado paraíso, e lá ele aguarda o soar da última trombeta. Lá ele aguarda ouvir um comando, uma voz poderosa. Lá ele aguarda o dia da ressurreição, que coincidirá com o dia do arrebatamento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, eles vão sair do paraíso, eles ressuscitarão primeiro em corpo físico, e depois nós
os que estivermos vivos, teremos também o nosso corpo transformado, seremos arrebatados a encontrar juntamente com eles o nosso Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre no Senhor, com o Senhor. A partir daí, nós iremos todos, como corpo de Cristo, entrar na nova Jerusalém celestial. Nós cremos também que aquele que partiu desta vida, que morreu sem Jesus Cristo, morreu distanciado de Deus, que não manifestou fé para a salvação, nós cremos que, infelizmente, esta alma que é imortal, ela permanece em estado consciente em um local chamado inferno. O inferno não é um lugar eterno. O inferno é um lugar temporário. Essas almas um dia sairão do inferno e sairão para a ressurreição da morte, sairão para ser julgadas. Estarão diante do grande trono branco, um dia também conhecido como juízo final. E todos aqueles que estiverem diante desse grande juiz para este último julgamento, todos serão condenados e serão lançados em um lugar terrível, um lugar onde passarão a eternidade, que tem por nome Lago de Fogo e Enxofre, um lugar tão terrível no qual o próprio inferno será lançado para ser ali atormentado. As criaturas infernais serão atormentadas ali. Este lugar não foi preparado para o ser humano, foi preparado para o diabo. A palavra diabo significa aquele que foi lançado. Jesus Cristo disse: eu via Satanás descer do céu como um relâmpago, lançado. Em Apocalipse também nos diz: ai da terra, ai dos seres humanos, porque o diabo, o nosso adversário, foi lançado sobre a terra e tem grande ira, tem grande fúria, sabendo que lhe resta poucos dias. Diabo significa lançado. Então, o lago de fogo e enxofre, ele foi feito para o diabo e seus anjos. O inferno também foi feito para o diabo e seus anjos. Porém, criaturas humanas, distanciadas de Deus, que não manifestam a fé para a salvação, mas que pecam, negando a Jesus Cristo, se tornam homicidas, se tornam mentirosos, assim como o diabo, tem por pai o diabo, e por praticarem as obras de Satanás, vão ser levadas a um castigo preparado para o diabo e seus mensageiros, o diabo e seus anjos. Deus tenha misericórdia e que nós nos apeguemos à salvação que há em Jesus Cristo. A teologia, ela é dividida em várias categorias. Então nós temos a teologia bíblica. O que é teologia bíblica? A teologia bíblica é o estudo da base bíblica da teologia ou do conhecimento a respeito de Deus. Nós também temos a teologia histórica. A teologia histórica, ela é o debate teológico que os grandes expoentes da igreja tiveram. Então, nós temos as grandes discussões, os grandes tratados da igreja. Nós temos também teologia sistemática. Teologia sistemática é a tentativa de construir um corpo consistente e compreensível a partir do conjunto completo da revelação de Deus, seja ela a revelação especial, que é a Bíblia Sagrada, e a revelação geral, que é a natureza, as coisas. A criação revela a glória do Criador. Nós também temos a teologia natural. Teologia natural é o estudo que se baseia somente naqueles fatos concernentes a Deus e a seu universo que são manifestados na natureza. Então, nós podemos, sim, a mente humana, o homem natural, ele pode chegar ao conhecimento de que Deus existe, vasculhando, investigando de forma diligente a natureza. Então, muitos cientistas ex-ateus passaram a acreditar na existência de Deus por investigarem a natureza, por investigarem a ciência. Nós vemos como o universo é ordenado. Existem leis específicas, leis rígidas, leis lógicas, leis racionais que governam os corpos, que governam
este universo físico. Então, para que isso fosse possível, é necessário que haja uma mente poderosa, uma mente infinita, transcendental, capaz de colocar todo o universo em ordem e ter prescrevido tais leis e mantê-las em funcionamento. Então, por isso, muitos cientistas abandonam o ateísmo e vão agora acreditar que sim, Deus existe. Porém, a revelação natural não é suficiente para nos mostrar, ela não nos ensina a respeito do amor de Deus, não nos ensina a respeito da morte salvadora de Jesus Cristo, não nos ensina a respeito da salvação que nós podemos alcançar em Jesus Cristo. Então, a revelação geral, ou a revelação na natureza, ela é limitada. O homem natural, ele pode até chegar a conhecer que existe Deus, mas isso não quer dizer que ele vai crer em Deus para a sua salvação. A teologia revelada é o estudo que se baseia justamente nos fatos concernentes a Deus e a seu universo, que são manifestados ou revelados nas Sagradas Escrituras. Quando você ouvir a expressão revelação especial, nós estamos falando das Sagradas Escrituras, estamos falando da Bíblia Sagrada, que é a revelação completa de Deus. Teologia dogmática é a verdade teológica sustentada com certeza, os dogmas. Teologia especulativa já é a verdade teológica, ou a verdade, os estudos a respeito de Deus, que são designados, tá? Que têm aí a sua importância, que são abordados, que estão sustentados no abstrato, no campo das ideias. Estão à parte da sua aplicação prática, tá? Teologia do Antigo Testamento é a verdade teológica que está direcionada apenas para o Antigo Testamento. Então, os estudos teológicos, os estudos a respeito de Deus, baseados nos livros do Antigo Testamento. Teologia do Novo Testamento é a teologia, os estudos baseados nos livros do Novo Testamento, na revelação que está no Novo Testamento. Teologia paulina, petrina, joanina, são assim designadas, porque são os estudos feitos com base especificamente nos escritos destes autores. Teologia prática diz respeito à aplicação prática da verdade de Deus, da verdade teológica, na vida humana, no coração do ser humano. Iniciemos, pois, prolegômenos, nossa introdução aqui, e é uma introdução à teologia sistemática. A teologia sistemática, ela é conhecida como a rainha, tá, de todas as disciplinas na teologia. A teologia sistemática é a maior de todas as ciências, porque como você muito bem ouviu, percebeu até agora, a teologia sistemática, ela vai abranger tanto a teologia natural como a teologia revelada, ela abrange as duas formas de revelação de Deus, a presente natureza e a Bíblia Sagrada, tá? E ela coloca todo esse conhecimento de forma organizada, de forma sistematizada, de forma lógica, racional, agrupando ela, tá, em bases para nossa para o nosso correto entendimento, tá? Então é uma separação em várias partes da revelação de Deus e nós estudamos essas partes. Por exemplo, na teologia sistemática, nós estudamos sobre Deus Pai. Também estudamos de forma separada sobre cristologia, Deus Filho. Também estudamos de forma separada pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Veja, esses três estudos, ou essas três doutrinas, estão dentro de teologia, que é a doutrina de Deus. Mas nós separamos a matéria de estudo para que possamos nos aprofundar e compreender melhor a obra de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Nós também estudamos sobre a doutrina do pecado, a martiologia. Nós estudamos sobre a doutrina da salvação, soteriologia, a doutrina da igreja em si, o que é a igreja,
qual o poder que a igreja tem, qual é a abrangência da igreja, tá? Quando surgiu a igreja, quando ela foi de fato criada. Né? Então, nós estudamos as doutrinas bíblicas de forma separada para que possamos aprofundar nesse conteúdo. Isso é a teologia sistemática. Então, na teologia sistemática, por meio da revelação geral, nós já entendemos que o ser humano pode chegar ao conhecimento da existência de Deus, mas é apenas por meio da revelação especial que o homem pode chegar a conhecer a salvação oferecida por Deus em Jesus Cristo. O amado estudante de teologia deve se portar com humildade. Você está adentrando em territórios sagrados. Confira Êxodo, capítulo número 3, versículo número 5 na sua Bíblia Sagrada. Minha Bíblia já está aberta. Sempre venha para o curso, assista às aulas com a sua Bíblia em mãos. O nosso material base é a Bíblia. Êxodo 3:5 diz: Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Nós estamos adentrando em terra sagrada, em território sagrado, em um conhecimento a respeito de Deus, conhecimento revelado. Vamos estudar, mas com toda humildade. Você não deve buscar o conhecimento de Deus para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. O estudante de teologia vai sim receber muitas ferramentas, vai estar munido para atuar no ministério. Mas é importante que eu diga que a teologia é um estudo sobre as coisas sobrenaturais, sobre a revelação especial de Deus. Isso quer dizer que o teólogo, o estudante de teologia, primeiramente, deve ser um crente em Jesus Cristo. Deve ser alguém que nasceu de novo. Deve ser alguém que possui o Espírito Santo de Deus como seu tutor, mentor, guia, pedagogo. Deve ser alguém em quem já foi formada a mente de Cristo. Porque nós estamos adentrando naquilo que pertence a Deus. E o homem natural não consegue entender as coisas de Deus. Para o homem natural, aquilo que nós vamos estudar parece loucura. Mas para aquele que é espiritual, ele vai entender bem todas as coisas, vai discernir muito bem todo o nosso estudo. Então, a teologia sistemática dedica-se ao estudo das doutrinas da Bíblia. Vamos entender que, se você se deparar com alguma verdade bíblica, preste atenção, se durante as aulas você se deparar com alguma verdade bíblica que seja contrária ao seu sistema atual de crenças, então você vai precisar tomar uma decisão. Se você vai continuar guardando os preceitos de homens, ou se vai dar ouvidos à palavra de Deus, verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus, quando nos confronta, é nos dado, então, a possibilidade da mudança. Arrependimento significa mudança de pensamento. A Bíblia também nos orienta: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E isso vem através da exposição, do estudo, de se ouvir a palavra de Deus. Se você for confrontado em alguma crença que você tenha e perceber que essa crença está errada, abandone a crença e siga a palavra de Deus. Desenvolva uma fé madura. Aqui eu coloquei alguns textos bíblicos para te ajudar a tomar a decisão correta. Depois leia Atos, capítulo 4, versículo 19. Os apóstolos, eles são trazidos, Pedro e João, são trazidos diante do Sinédrio, e o Sinédrio vai ordenar a eles que não preguem a respeito de Jesus Cristo. O Sinédrio vai dizer que eles vão ser castigados. O Sinédrio vai proibi-los de pregar sobre Jesus Cristo. Porém, Pedro, cheio do Espírito, diz: julgai vocês mesmos. O que nós deveríamos fazer? Se é preferível que nós, ou se é lícito que nós dermos mais atenção às palavras de homens ou às leis dos homens do que à vontade de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus. Eles preferiram ficar com Deus, com a palavra de Deus. Então essa decisão também deve ser tomada por todo estudante de teologia, por
todo aquele que deseja aprender a respeito de Deus. Leia Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20, Mateus 10, versículos 32 a 33, Mateus 15, versículos 6 a 9. Jesus vai confrontar mestres religiosos e por isso vai dizer: vocês, por causa dos preceitos de homens, por causa da vossa tradição, estão invalidando a palavra de Deus, invalidando a lei de Deus. Vocês não entram no céu e também impedem aqueles que querem entrar de que entrem. Então decida você, querido estudante, pela palavra da vida e viva. Veja o texto que está em Deuteronômio, capítulo 29, versículos 19 e 20. Capítulo 30, versículos 19 e 20 também. A bênção e a maldição é colocada diante de você, para que você tome uma boa decisão. Escolha, pois, a vida, escolha seguir a doutrina, escolha seguir a palavra de Deus e abandone o sistema de crenças equivocado, se porventura você o tenha. Ao obreiro da casa do Senhor, ao professor de EBD, aquele que tem a função, que desempenha o ministério de mestre na palavra de Deus, e todo servo envolvido na ministração, no querigma, na pregação e no ensino. Eu vou citar aqui as palavras de Lewis Sperry Chafer, que diz: qual é o campo específico de aprendizado que distingue o trabalho ministerial dos outros tipos de trabalho? Se não for o conhecimento da Bíblia e de suas doutrinas. O pregador, para o pregador, ela é uma responsabilidade de importância insuperável conhecer a Bíblia Sagrada, conhecer as doutrinas de Deus. É isso que nós devemos fazer. Você é conhecido como pregador. Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: ide e pregai. Leia Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, mas também leia Marcos, capítulo 16, versículos 15, versículos 16. Nós vemos que Jesus enviou-nos a pregar e também enviou-nos a ensinar. Então, antes de tudo, somos nós pregadores e ensinadores da palavra de Deus, onde estivermos. Nós devemos tanto poder ensinar de forma lógica, argumentativa, racional, como também com o nosso próprio viver, o nosso padrão de vida. Veja que em 1 Timóteo, Paulo, escrevendo ao seu pupilo, ele diz: sede o exemplo dos fiéis, ou sede o padrão dos fiéis. Paulo também vai dizer: cuida da sã doutrina, guarda a sã doutrina. Fazendo isso, você salvará tanto a ti mesmo, quanto aqueles que te ouvem. A doutrina salva. É através da doutrina que nós conhecemos a salvação em Jesus Cristo, que nós temos acesso a esse conhecimento. Seja você, então, um amante da doutrina, um amante do ensinamento, um amante da palavra de Deus. O genuíno pregador da palavra de Deus deve se preparar adequadamente para cumprir o seu ministério com eficácia. Quando você subir ao púlpito ou tiver uma oportunidade para falar a alguém, para ministrar a palavra de Deus, tenha certeza de estar ministrando a palavra de Deus. Tenha certeza de ter estudado a palavra de Deus. Eu digo isso porque muitos, quando vão ministrar, eles, na verdade, aprendem algo do YouTube e depois vão levar para a igreja. E cuidado, isso pode ser grama venenosa. Isso pode levar à intoxicação do rebanho, o rebanho de Deus. E isso pode levar o pregador a uma condenação diante de Deus, uma repreensão diante do Senhor. Leve, então, um alimento genuinamente bíblico, o alimento fresco, verdadeiro. Conheça a Bíblia Sagrada, se dedique ao estudo da Bíblia Sagrada, mas também se dedique a estudar o que santos homens de Deus, homens espirituais, escreveram com respeito à revelação de Deus. Então, muito trabalho já houve, muito trabalho já foi feito nesses milênios, até que nós chegássemos à existência. Muitos estudos já foram feitos, muitas colocações, muitos ensinamentos a respeito do Deus que nós servimos. Vamos também estudar a respeito daquilo que esses grandes homens do passado deixaram-nos como uma diretiva, como uma explicação. Vamos estudar como eles conheceram a Deus também, mas é primordial que nós conhecemos
a Bíblia. Esteja sempre em oração, vele em oração, não abandone a oração, jamais. A oração é a coisa principal. Dedique-se às súplicas em favor de todos os homens, dedique-se à ação de graças e dedique-se aos jejuns, aos serviços espirituais. Se você estudar teologia apenas com a sua mente, apenas de forma racional, primeiro que você não vai conseguir absorver todo o conteúdo, porque é necessário que você estude também de forma espiritual, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O homem natural pode até compreender a teologia natural, mas quando nós estamos falando da Bíblia Sagrada, as doutrinas bíblicas, a revelação parece loucura. Dedique-se àquilo que é espiritual, dedique-se às orações, dedique-se ao jejum, siga o exemplo de Jesus. Jesus estudava muito, orava muito, jejuava muito e realizava muitos sinais também. Ensinava com profundidade. Dedique-se àquilo que é espiritual, porque se você se dedicar apenas à letra, apenas à cátedra, à erudição, você pode ter um crescimento no conhecimento, mas uma deficiência na graça. Então, cresça na graça e cresça também no conhecimento. Cresça de forma equilibrada. Separe horas para a oração e separe horas para o estudo também. Leia a Bíblia Sagrada. Fazer teologia de forma prática é orar. A oração é uma teologia prática. A oração é colocar em ação, é externar a teologia. Orar a Deus é externar a fé. Orar a Deus é um conhecimento que nós temos, conversar com Deus. Então, ore a Deus, faça a teologia de forma prática, também não apenas de forma teórica. A preparação adequada ao ministério é o conhecimento bíblico, é se adquirir esse conhecimento, é este treinamento. Você aqui está recebendo um treinamento, vai receber um poderoso treinamento para o exercício do ministério. Dedique-se nesse treinamento, absorva o máximo que você puder. Esta aula você está tendo agora, mas nós teremos as interações também todas as semanas. O nosso momento de interação, o nosso momento de debate. Participe desses nossos momentos de interação, participe dos nossos debates, participe tirando as suas dúvidas, trazendo também as contribuições que você tenha, tá? Então, tenha sim, conheça a Bíblia. Nunca haverá um conhecimento que possa substituir o conhecimento da palavra de Deus. Jamais. Somente a palavra de Deus salva. Somente ela pode verdadeiramente convencer. O Espírito Santo usa a palavra, usa a pregação, a ministração para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Apenas essa palavra convence, apenas essa palavra ela liberta. Tá? Perceba a grande importância que a Bíblia Sagrada tem. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus de forma escrita. Jesus Cristo é a palavra de Deus que andou entre nós. Perceba a grande importância que a Bíblia Sagrada tem. Essa importância que é espiritual, apenas a palavra de Deus pode gerar vida espiritual. Apenas a palavra de Deus tem poder para converter o pecador e o tornar, então, em um filho de Deus. A fé vem por se ouvir a palavra de Deus, por se ouvir essa pregação. Divisões básicas da teologia sistemática. Primeira parte, então, é a introdução. É aquilo que nós estamos fazendo aqui, são os pressupostos, os prolegômenos, aquilo que vem antes do estudo em si. A nossa próxima matéria, a nossa próxima disciplina será a bibliologia, será os estudos a respeito da Bíblia Sagrada. E é um estudo maravilhoso. Nós vamos olhar a revelação de Deus, esse grande edifício com 66 andares, esse grande edifício que tem muitas repartições. Nós vamos conhecer esse grande edifício que tem muitas repartições em detalhes. Vamos conhecer a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nossa terceira disciplina será a teologia propriamente dita, que é o estudo a respeito de Deus, e subdividir-se-á em os estudos a respeito do Pai, a respeito de Cristo e a respeito do Espírito Santo. Então, é um estudo no qual nós
daremos boa parte da atenção desse primeiro momento do curso, porque nós estaremos falando sobre Deus. Sobre Deus. Então, muitos cristãos não conhecem Deus de fato. Busque por conhecer a Deus. Não apenas por ouvir falar, mas por verdadeiramente conhecer a Deus. O teólogo conhece a Deus. Busque conhecer ao Senhor. Nossa quarta disciplina será antropologia em si, que é o estudo ou a doutrina, o discurso a respeito do homem, do ser humano. Nós vamos conhecer mais sobre o ser humano. Nossa quinta disciplina, eclesiologia ou os estudos sobre a igreja. A sexta disciplina, martiologia, os estudos sobre o pecado. Sétima disciplina, soteriologia, os estudos a respeito da salvação. A oitava disciplina, escatologia, o estudo das últimas coisas. A nossa nona disciplina, angeologia. Em angeologia, nós vamos estudar sobre os anjos e nós vamos dividir essa matéria, inclusive, também para estudarmos sobre demonologia, o estudo sobre os demônios, e satanologia, o estudo sobre Satanás, o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas. Então, essa é a divisão primeva que nós temos de teologia sistemática, e é o estudo que nós teremos nos próximos meses. Este curso completo de teologia terá uma duração de 3 anos. 3 anos. O nosso primeiro ano estudando teologia, nós dedicaremos a essas disciplinas. Nosso primeiro ano. No nosso segundo ano, nós daremos, então, início às demais matérias para o nosso curso teológico, nossa formação teológica. Não fique apenas no livro-texto. Os livros que você terá, o material que eu estou produzindo, assim como outros professores também o fizeram e o farão, não fique apenas nos livros que nós lhes entregaremos ou indicaremos. Vá além, vá além. Dedique-se à leitura de bons livros, mas lembre-se, nós somos cristãos pentecostais. Então, dê preferência a escritores, teólogos pentecostais, para que não haja qualquer tipo de contradição. Tá? Por exemplo, existem aqueles que acreditam que a salvação, Jesus Cristo não morreu por todos. Na verdade, acreditam que Deus, de antemão, separou muitas pessoas para o inferno. Elas já nasceram condenadas ao inferno. Na verdade, antes de nascer, elas já estavam condenadas ao inferno. Tem muitos que acreditam nisso. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Deus amou o mundo inteiro, que Deus enviou o seu Filho para que morresse pelo mundo. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos, que não é do interesse de Deus que qualquer pessoa se perca, mas que todos venham a salvar-se. Porém, nós temos o livre-arbítrio também. Então, dê atenção aos escritores que seguem a linha de estudo pentecostal, arminiana pentecostal. Espero que esse primeiro momento para você já tenha sido valioso. Nós nos encontraremos para a nossa próxima aula. Procurarei sempre manter as nossas aulas com esse tempo entre 40 e 50 minutos para que não se torne muito maçante a nossa ministração. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo e até a nossa próxima aula.